Meditação do dia. Meditação do dia. Nós vamos falar hoje sobre o sofrimento de Jesus. Está lá em Hebreus 5, versículos 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Veja que no sofrimento de Jesus, ele estava nos ensinando a ser obediente. Esse versículo lembra a obediência de Jesus até o fim e lembra que ele veio a ser autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. São muitas as pessoas que dizem que são cristãs, se apresentam como cristãs, mas não fazem aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, ou seja, a sermos obedientes. Obedientes a quem? A Ele. Obedientes a quem? A Deus, a Jesus. Ouvir a voz do Espírito Santo e fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando. E a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. É pela palavra que o Espírito Santo fala conosco. E a pessoa diz, não, eu sou cristã e eu faço tudo certinho. Só que a pessoa não faz aquilo que está na palavra de Deus. O Novo Testamento, embora insista que o verdadeiro propósito pelo qual Jesus sofreu para tratar com os nossos pecados, também nos aponta para o sofrimento do Salvador como um padrão sobre como nós, como seu povo cristão, devemos sofrer, devemos suportar os nossos sofrimentos. Todos hão de se lembrar que quando começou a se falar na AIDS, era muito comum a gente ler alguma notícia de que alguém havia se matado porque soube que estava com AIDS. Muito antes dos sintomas da AIDS se manifestar, a pessoa, com a ideia da possibilidade de um grande sofrimento, ela se assustava com essa possibilidade de uma doença terrível, matando aos poucos, e as pessoas se matavam. Tem pessoas que não convivem, não conseguem conviver com a ideia de sofrimento. Agora, a palavra de Deus, a qual nós cristãos devemos ser obedientes, ela nos lembra a todo instante que o homem vive em meio a muitas aflições. Por mais boa que seja a situação financeira de uma pessoa, você pode ter certeza que não existe uma pessoa 100% sem problemas. Pessoas que você olha, você sabe que a pessoa é rica, ela tem uma bela casa, às vezes uma mansão, né? Um verdadeiro palácio. A pessoa tem uma grande empresa, muitos empregados, a empresa é próspera. Você chega à conclusão que a conta bancária daquela pessoa deve ser recheada. A pessoa viaja frequentemente por todo o mundo. A pessoa aparentemente tem tudo e é uma pessoa que você às vezes imagina, ela é completamente feliz. Eu posso garantir a você que não existe essa situação de uma pessoa 100% sem problema. Ela pode sim até ser feliz, mas ela tem sempre algum problema.
Às vezes, você vê uma pessoa, como eu acabei de dizer aqui, aparentemente tem tudo, você sabe que a pessoa é cristã, mas de repente você descobre que aquela pessoa sofre porque tem às vezes um ente querido muito próximo que não é cristã. Uma pessoa que às vezes está perdida no mundo do ponto de vista espiritual. Essa pessoa que aparentemente tem tudo, pelo simples fato de ter alguém da família próximo que não teve ainda um encontro com Deus, aquilo gera um sofrimento, gera uma preocupação, gera às vezes uma aflição, porque a pessoa, por revelação do Espírito Santo, ela sabe que antes de ter um encontro verdadeiro com Deus, mesmo que a pessoa tivesse tudo, se ela morresse, para onde é que ela ia? Ia para o inferno. A palavra de Deus nos diz isso, e com certeza não fala por símbolos, não fala por metáforas. A palavra de Deus é muito clara. E quando ela tem um encontro com Deus, ela passa a ter uma visão clara acerca dessa questão. Eu mesmo, se eu tivesse morrido antes dos últimos 8 anos, de nada teria adiantado para a minha vida espiritual eu ter feito tanta coisa que as pessoas costumam dizer que eu fiz. E às vezes eu olho lá para trás e vejo que, graças a Deus, a gente fez muita coisa. Hospitais, pronto-socorros, creches, escolas, caridade, entidades assistenciais, né? Indo nas favelas, procurando saber onde tinha alguém doente para poder ajudar. Tudo isso que eu fazia até com muito amor no coração, hoje eu tenho uma visão muito clara de nada teria servido para a minha vida espiritual. E se eu tivesse morrido há 8 anos e alguns meses, eu estaria hoje no inferno. E é claro que uma pessoa que tem essa visão, ela sofre quando vê pessoas queridas, pessoas que às vezes foram tão importantes em nossa vida. Você vê essas pessoas sem visão espiritual, pessoas cegas espiritualmente, pessoas surdas espiritualmente, que não querem saber de nada, que estão sofrendo, que estão se decepcionando, pessoas que de repente acordam em meio a um vendaval familiar, perdendo as coisas, perdendo tudo, mas o coração continua duro e você sofre. É ou não é, você que está me escutando aí? Personagem de televisão dizia: estou certo ou estou errado? Não é verdade? Então eu quero dizer a você que o sofrimento é uma constante na vida da pessoa. Os momentos de tristeza, os momentos de aflição. E a pessoa que não tem Deus no coração, o sofrimento é atroz. Mesmo as pessoas cristãs, as pessoas nascidas de novo, às vezes perdem a visão dessa questão do sofrimento, porque Jesus é modelo para nós. Ele nos ensina as coisas, Ele não é só nosso Senhor e Salvador, mas Ele é uma presença constante como mestre dos mestres, nos ensinando todas as coisas. Eu diria que Jesus nos ensina com maestria, como tudo que Ele ensina,
Mas é nessa hora do sofrimento é que a nossa alma estremece. Quando nós paramos para prestar atenção no sofrimento de Jesus. O apóstolo Pedro, ao dirigir-se a cristãos escravos, os estimula a suportar seus sofrimentos em submissão, mesmo quando não tenham cometido erros. Não acontece às vezes você ser castigado ou castigada, alguém que te persegue, e você não fez absolutamente nada. E nasce uma revolta, e há pessoas que ficam extremamente revoltadas com isso e partem para gestos tresloucados. Mas a palavra de Deus vai nos ensinando como é que a gente deve se comportar na hora do sofrimento. Porque eu tenho certeza que nesse instante que eu estou falando aqui, milhares e milhares de pessoas que estão enfrentando momentos de sofrimento, essas pessoas querem uma palavra acerca dessa questão do sofrimento. Eu sou parado às vezes na rua, em algum lugar onde eu estou, e de vez em quando alguém me sugere para falar sobre algum tema. E essa questão do sofrimento é uma questão que chama a atenção das pessoas. E Pedro diz, está lá em 1 Pedro 2, versículos 21 e 23, porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Dá uma lida lá. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 23. Você já imaginou? Bastava que Jesus mexesse um dedinho, ele podia derrubar o mundo. Ele poderia aniquilar todos os seus inimigos com um piscar de olhos. Mas ele tinha que passar por isso, porque no sofrimento dele, ele estava lidando com os nossos pecados, mas com certeza ele estava nos legando o exemplo de como nós devemos nos comportar na hora do sofrimento. Cristo nos deixou um exemplo. Eu gosto de usar nas meditações, e uso sempre aqui, livros que eu leio. Eu não sou nenhum especialista, eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu não sou um expert na palavra, eu sou um esforçado, eu procuro ler. E gosto de ler. E nos livros de meditação do Billy Graham, ele lembra que a palavra grega usada para exemplo deriva da vida escolar e refere-se ao modelo de letra, de escrita, que deveria ser copiado pela criança que está aprendendo a ler. Nós temos que olhar para Jesus e aprender com ele como o sofrimento deve ser suportado. Porque Jesus, homem, ele era homem. Era 100% Deus, mas 100% homem. Então eu fico imaginando que no momento em que ele era esbofeteado, no momento que ele era despido, no momento que ele era pregado na cruz, ele sofria moralmente, como homem. E repito, bastava que ele abrisse a boca, um leve gesto, se ele não fosse obediente, e como homem, ele se viu tentado a dizer, Pai, afasta de mim, ele se cale-se. Mas depois
Ele se lembrou que ele tinha que ser obediente até o fim, ele tinha um propósito. Não poderia se perder aquele propósito num gesto de rebelião, de desobediência de Jesus. Não, mas faça-se em mim segundo a vossa vontade. 3 vezes. Então ele nos ensina, você que está sofrendo, olha para Jesus, não olha para o seu sofrimento, não olha para a sua cara no espelho, que você vai ficar sofrendo mais ainda. Não fica olhando para o seu problema, olha para Jesus, busca na palavra respostas, busca na palavra conforto. Quando Pedro se manifesta na sua epístola, ele chama atenção para 4 coisas sobre Jesus sofrendo. Primeiro, se enfatiza a sua vida santa, porque ele não cometeu pecado. Segundo, a sua palavra sem astúcia, sem malícia. Lá nos versículos que nós acabamos de aludir, 21 e 23, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 23, repito, na sua boca não se achou engano. Não havia malícia, não havia matreirice na boca de Jesus. Era sim, sim, não, não. Falava claro, falava duro, não alisava. E não alisa, porque a palavra dele está aqui, é viva. Terceiro, o seu espírito paciente. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Ele na cruz ainda continuava intercedendo pelos homens. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estava intercedendo ainda, não estava ameaçando, não estava revoltado. Quarto, a sua fé. A sua fé. Fé no Pai. Entregava-se àquele que julga justamente. Você está sendo perseguido? Você está aí com problemas sérios de ordem financeira? Você perdeu um emprego por uma injustiça? Entrega esse fardo aí, ó, àquele que julga justamente. É o juiz dos juízes, que é Deus. Deus julga justamente. O autor aos Hebreus escreveu: considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Olha, em nossos sofrimentos, em nossas tribulações, Jesus deve ser a nossa principal consideração. Nós temos que considerar sempre Jesus na hora da tribulação. Talvez alguém esteja me ouvindo e pensando: puxa vida, com tanta coisa para falar, ele vem falar em sofrimento logo de manhã. Eu queria lembrar que Jesus pode te dar riquezas, pode te dar tudo, mas ele não prometeu riquezas, não prometeu coisas espetaculares na sua vida, não. Você pode até ter e ele te dar isso, mas eu sempre lembro aqui que Jesus fala claramente para a gente: no mundo, como se ele estivesse falando carinhosamente, no mundo, meu filho, não se esqueça, você vai ter aflição. Mas olha a promessa dele, ó: mas levanta a cabeça, tem de bom ânimo, vai em frente, porque eu venci o mundo. Ele está falando com o cristão, para nunca esquecer que o cristão é mais que vencedor. O cristão não é só nova criatura, não. Ele é mais que vencedor. Então, se você está sofrendo, você está aí de cabeça baixa, levanta a cabeça, meu irmão, minha irmã, levanta a cabeça, ânimo, procura cantar um cântico a Deus, um louvor,
Se alegre na presença de Deus. Sabe por quê? Porque você está sofrendo, mas se você é cristão, se você é cristã, você já venceu essa batalha que você está enfrentando. Porque você, antes de entrar nessa batalha, você não pode perder a visão que você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Não importa qual seja o seu sofrimento. Olhe para Jesus, Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que nos dá todas as coisas. Ele que nos mandou o Espírito Consolador que está presente e acompanhando-nos dia e noite. Você vai ter o consolo do Espírito Santo de Deus. E você vai sofrer com dignidade, sabendo que lá na frente você vai vencer. Vá com esta visão de que você já venceu esta parada. Portanto, é hora de você se alegrar, é hora de você baixar a sua cabeça e vamos orar. Momento de oração com Francisco Rossi. Ó Deus querido, Deus Pai, Paizinho Celestial, nós entramos agora na Tua presença, diante do Teu altar, e o fazemos em nome de Jesus. Nós entramos agora na Tua presença, glorificando e exaltando o Teu nome. Enquanto eu viver, enquanto nós que cremos na Tua glória, não nos cansaremos de glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque só Tu és Deus. Só Tu, ó Pai, sois digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a glória. E fazendo assim, ó Pai, nós temos aquela certeza que nos é dada não pela tradição religiosa, mas pela Tua palavra, Pai. É a Tua palavra que nos dá aquela certeza de que fazendo assim, nós somos obedientes, porque a Tua palavra diz, eu sou o único Senhor e a minha glória eu não dou a outrem. Por isso nós não exaltamos outros deuses, outras deusas, nós não exaltamos santos e santas, Pai. Porque só Tu és digno do nosso louvor, do nosso cântico. Só Vós sois digno de honra, de glória, Pai. E é por isso que nós entramos agora na Tua presença, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, Pai. E o fazemos em nome de Jesus, com a certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nos apresentamos ao lado de milhares de pessoas, Pai, apresentando essas pessoas diante de Vós, Pai. Apresentando também os nomes que estão neste livro, sobre o qual agora imponho as minhas mãos, Pai. Pedindo, intercedendo a favor da vida dessas pessoas, Pai. Não há ser no mundo que conheça em toda a sua inteireza, em toda a sua plenitude, a vida de quem quer que seja, Pai. Às vezes uma pessoa que está ao nosso lado, Pai, dia e noite, nem assim nós temos capacidade de entender o que vai no coração dessa pessoa, Pai.
Mas vós sois um Deus que conhece tudo, que conhece toda a nossa vida, conhece toda a nossa intimidade, Pai. Vós sois um Deus que é capaz de ir no nosso profundo espiritual. Vós sois um Deus que vasculha espaços em nosso ser que nós nem mesmo conhecemos, Pai. Vós sois um Deus que vai lá no fundo e consegue remover lixos que às vezes nós guardamos na nossa intimidade e que nós mesmos desconhecemos, Pai. E eu tenho certeza que vós sois um Deus que conhece todos aqueles que estão agora irmanados conosco na Tua presença, Pai. Eu quero pedir a favor principalmente daquelas pessoas que sofrem, Pai, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão desesperançadas, Pai, das pessoas muitas enfermas, muitas desempregadas, Pai, muitas vivendo dramas familiares, Pai, muitas vivendo momentos de separação, com o coração despedaçado, porque às vezes alguém que se vai é alguém muito amado, Pai. Pai Santo, nós nos pedimos em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito, que é o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, possa visitar agora, Pai, cada pessoa, operando maravilhas, Pai, curando, restaurando, dando conforto, dando alegria, Pai. Porque a vossa palavra diz que a tristeza salta de alegria na Tua presença, Pai. Pai Santo, abençoa as crianças, Pai. O vosso Santo Espírito tem tocado no coração, no nosso coração, acerca de crianças, Pai. Com certeza há crianças ouvindo agora esta nossa oração, Pai. Derrama as Tuas bênçãos sobre as nossas crianças, aquelas que escutam e aquelas que fazem parte da nossa vida e que não sabem que nós estamos agora intercedendo por elas, Pai. Abençoa os nossos velhos, Pai, os nossos anciãos, aqueles que estão cansados, que acham que não tem mais nada para fazer, Pai. Muitos esquecidos, muitos abandonados, quem sabe num asilo, Pai. Visita com o Teu Santo Espírito, dando alento, dando esperança, dando alegria, Pai. Porque não importa a idade, Pai, a vida é o dom precioso que vós tendes dado a todos que estão agora respirando, Pai, que estão vivendo, Pai, não importando a idade, não importando a condição em que elas estão, Pai, quem sabe abatidas, tristes, alquebradas, quem sabe achando que não tem mais um dia de vida, não tem mais uma semana, Pai, pessoas que estão aí querendo morrer, Pai, tira essa vontade, este desejo do coração dessas pessoas, Pai. Que elas tenham uma visão que enquanto elas vivem, elas representam a coisa mais importante que existe sobre a face da terra, porque nós temos que lutar, batalhar, Pai Santo, pelas vidas que sofrem. Nós temos que, Pai Santo, lutar pelas vidas perdidas, pelas almas sofredoras, Pai. Porque nós temos a visão dada pelo Teu Santo Espírito, que até o último momento, até o último respiro, Pai, a vida, e até ali que se pode fazer alguma coisa, Pai. Por isso que nós vos pedimos, Pai Santo, que nós não desfaleçamos, que nós não nos cansemos, que nós não percamos o ânimo e tenhamos força
para proclamar, para falar do seu amor, da tua misericórdia, Pai. Do teu desejo incontido de poder chamar a cada um, a cada uma de filho ou filha. Porque antes de sermos seus filhos ou suas filhas, Pai, antes de aceitarmos Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas, antes de nós confessarmos com a nossa boca, aceitando Jesus como único Senhor e Salvador, falando, proclamando com a boca aquilo que está no coração, Pai, nós somos apenas criaturas vossas e não temos a vida eterna. Porque está lá em Romanos 10:9 que é preciso confessar Jesus com a boca. Consola, Santo Espírito de Deus, aquele que sofre, aquele que está enfermo. E mais do que consolar, cura, porque vós sois o Deus que cura, o Deus das maravilhas, dos sinais e maravilhas, dos milagres, o Deus que faz com que as coisas velhas fiquem novas, que todas as coisas passadas sejam esquecidas e tudo de repente se fazendo novo. Vós sois o Deus que permite que nós andemos sorrindo em novidade de vida, Pai. Mesmo que alguém tenha 90, 100 anos, de repente este ser pode abrir o olho e descobrir o Deus vivo e se alegrar e andar em novidade de vida, como anda uma criança quando aprende a andar. É por isso que nós oramos, é por isso que nós nos esforçamos com todas as nossas limitações, Pai, com todas as nossas fraquezas. Com tudo aquilo que representa dificuldade, Pai. Nós queremos falar, nós queremos nos pedir saúde para continuarmos falando, Pai, dia e noite, onde quer que Tu queiras que nós estejamos proclamando o Teu amor, a Tua misericórdia. Obrigado, Pai. Nos abençoe neste dia. Vai tocando os corações, Pai. Vai dando alegria. Vai dando disposição, Pai. Vai nos dando aquela certeza de que Tu estás conosco, Pai. De que Tu estás bem ao nosso lado. Eu creio, Pai Santo, que Tu estás agora ouvindo esta oração. E Tu estás se alegrando com o nosso louvor, com a nossa oração, Pai. E Tu estás se alegrando com a oração de milhares de pessoas que estão conosco nesta hora, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai Santo. Obrigado. Nós vos agradecemos por tudo, pelas maravilhas, pelos presentes, pelo conforto, pelo sorriso, e o fazemos, Pai Santo. Nós vos agradecemos também pela lágrima, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.
olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, e não olhar para trás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar para trás. Na minha angústia eu procuro a te chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturbam minha paz, então repito assim: olhar somente a ti, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, olhar somente a ti, Senhor, e não olhar para trás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desmaiar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar para trás. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então proponho a mim olhar somente a ti,